esqueçam de avaliar cada trabalho, eu vou sempre projetar esse QR Code. Vocês conseguiram avaliar? Vamos passar, então, agora para a próxima. Eu peço para os apresentadores olharem aqui para a Rafaela e para a Bárbara, que elas vão sinalizar quando estiver faltando 5 minutos, 3 minutos e 1 minuto, tá bom? Convido agora a Júlia para apresentar a próxima palestra sobre distribuição e ocorrência de virose em tomateiro no Distrito Federal. Júlia, você tem 10 minutos, fica à vontade. Opa, pessoal, bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu vou apresentar esse trabalho, ele também foi meu TCC, agora que eu apresentei. Então, o tomate ele é uma planta semi-perene cultivada de forma anual. E nesse artigo que eu procurei fazendo o meu trabalho, eu achei que o Brasil é o maior produtor de tomate na América do Sul. E quando vem as doenças causadas por fungos ou bactérias, as viroses, elas não têm cura, não têm um tratamento específico para tratar a planta quando ela está infectada. Aqui são algumas fotos que eu tirei quando eu visitei algumas lavouras para fazer o estudo. E a gente consegue ver alguns sintomas, como um arroxeamento ali e um pouco de clorose no tomate. Dos vírus que mais ocorrem aqui no Brasil são o Geminiviride, Tospoviride, Potiviride, Virgaviride e Clostridoviride. Esses que estão em amarelo são os vírus que mais ocorrem aqui, principalmente no Brasil, né, no Distrito Federal. Aqui. Falando um pouquinho sobre os vírus, tem primeiramente o begomovírus, que é da família Geminiviridae. Esse vírus é um vírus composto de DNA de fita simples. Ele tem como vetor a mosca branca, que é a Bemisia tabaci, e os sintomas principais são o encarquilhamento foliar e o nanismo, que ocorre nesse vírus. A gente tem o Tospoviride, que tem a trips como vetor dessa doença. E também o Tospoviride é a família do vira-cabeça, que a gente conhece, né, que é um dos vírus mais conhecidos do tomateiro. E os sintomas principais são esses anéis necróticos. O Potiviride, temos como vetor dessa doença os pulgões, que são os afídeos. E essa doença, esse vírus também diferentemente do begomovírus, é um vírus de RNA de fita simples, e como sintomas principais a gente tem a necrose e o amarelecimento. Aqui, o Virgaviride, temos o Pepper Ring Spot Virus, que é o mais conhecido dessa família. Ele tem como característica os sintomas clorose internerval, e o vetor são os nematóides. Né? O Clostridoviride nós conhecemos como o Tomato Chlorosis Virus. É um vírus de RNA, de fita simples, e temos como vetor dessa doença também a mosca branca. Os objetivos do meu trabalho foram visitar essas lavouras e identificar os vírus, a distribuição desses vírus, e analisar as amostras que eu coletei de acordo com os sintomas visuais, porque, como nós vimos ali nas imagens, a gente consegue ver que tem as plantas infectadas possuem os sintomas visuais, e avaliar essas amostras com testes sorológicos e moleculares. As lavouras visitadas foram aqui no Distrito Federal, no núcleo rural de Taquara, na região mais nordeste aqui do Distrito Federal. A lavoura 1 tinha as cultivares Cariri e Proteus, e a lavoura 2 tinha a
cultivar Blue Seed 83. Primeiro, eu fiz teste de detecção sorológico ELISA, que constitui em fazer o teste sorológico com um anticorpo policlonal específico do vírus, sendo Groundnut Ring Spot Virus, Potato Virus, Tomato Mosaic Virus e Pepper Ring Spot Virus. Fiz a extração de DNA total e fiz o RCA, que é a amplificação do DNA circular dos vírus, e PCR específico, com os primers específicos de Tomato Severe Rugose Virus e Tomato Leaf Curl Virus. Nos resultados do DOT ELISA, que é o teste sorológico, as cultivares que tiveram mais taxa de infecção foram a Blue Seed 83 e a Proteus. A Blue Seed 83, ela é uma cultivar que não tem resistência contra nenhum vírus. Já as cultivares Cariri e Proteus, elas têm resistência contra o gemenivírus. E nos testes moleculares que eu fiz o RCA, a PCR específica para Tomato Severe Rugose Virus e para Mottle, né? E eu achei um padrão de bandas no RCA, que é a amplificação do DNA das amostras. E aí eu consegui achar 3 perfis de banda nesse RCA, e tanto que a cultivar Blue Seed 83 foi a cultivar que apresentou maior perfil de bandas, né, do RCA. E aí eu fiz uma PCR duplex, usando 4 primers no total, que são 2 primers para cada vírus, né, que eu quero testar. E nesse gel, quando eu fui revelar o gel, eu percebi 2 padrões de banda. Um pouco acima dos pares de base do TLCRV e um pouco abaixo. Então, eu peguei e analisei esse gel e eu concluí que a banda que estava levemente abaixo eu considerei positiva para TLSV. Finalizando, as diferenças observadas entre as cultivares analisadas sugerem distintos níveis de resistência às viroses. Como eu falei, a Blue Seed 83, ela foi a cultivar mais suscetível, por ela não ter nenhuma resistência contra nenhuma virose. E a detecção de begomovírus por RCA e RFLP evidenciou uma grande variabilidade genética entre os vírus, observando os 3 perfis distintos da digestão enzimática. Os resultados da PCR duplex apontaram que nenhuma amostra foi positiva para Mottle, enquanto para TLSRV o resultado foi duvidoso. Então, concluindo, basicamente, a gente tem uma predominância de TLSV nessas amostras que eu coletei nesse núcleo rural de Taquara, e as análises ainda estão sendo continuadas. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Júlia. Alguma pergunta? Então, pessoal, um minutinho para vocês avaliarem aqui o segundo trabalho, a nossa segunda apresentação.
Everaldo para a próxima apresentação. Everaldo, você tem 10 minutos. Fica olhando sempre para a Rafaela, que ela vai sinalizar 5, 3 e 1 minuto. Obrigada. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer aos colegas que estão aqui assistindo e também a equipe organizadora do evento pelo convite. Bom, o nosso trabalho é denominado Prospecção de Atividade Antimicrobiana de Vidros Modificados com Boro. Uma abordagem sustentável para o manejo de doenças de plantas. Eu me chamo Everaldo. Aqui no IFB eu sou aluno do 5º semestre. A colaboração desse trabalho tem o professor Schneider, que é referência nessa área de vidros aqui no Brasil, e foi colega do professor Agrinaldo no doutorado em Química. Então, muito cuidado com o que vocês falam com os professores, todos se conhecem. O mundo da pesquisa é um mundo muito pequeno. O professor Jorlândio Félix, também é professor da UNB, do Instituto de Física, e o professor Dirceu, que é o orientador do trabalho, o qual eu gostaria de agradecer aqui publicamente pelas orientações e principalmente pela paciência. A gente está num processo de conhecimento e esse processo muitas vezes é um processo doloroso, mas extremamente necessário e recompensador. Então, o Instituto de Brasília, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com o grupo de pesquisa de nanomateriais, e do campus Toledo, e da Universidade de Brasília, o Núcleo de Física Aplicada do Instituto de Física. Faltou só o controle. Ao contrário dos outros trabalhos aqui apresentados, que serão apresentados, o nosso trabalho é extremamente embrionário. Então, esse trabalho começou há muito pouco tempo. Eu acho até interessante fazer um adendo, já que nós temos tantos alunos aqui. É como começa um processo de pesquisa. Então, esse processo de pesquisa aqui começou numa conversa com o professor da UNB, no qual eu falei que estava fazendo agronomia, e eu tenho alguns materiais sendo desenvolvidos, você gostaria de aplicar esses materiais numa pesquisa lá no IFB? Falei, por que não? Contatei o professor Dirceu e a partir daí a gente começou as pesquisas. Então essa pesquisa aqui, ela ainda não tem um grau, ela não está formalizada, ela é uma pesquisa justamente no caráter mais científico, aquele da curiosidade, que nós temos até agora. Então o desafio da fitossanidade moderna, resistência dos fitopatógenos, o impacto ambiental e de saúde e os custos crescentes dos agroquímicos. O que esse material novo aparece como oportunidade? Redução dos defensivos convencionais, baixa resistência, ambientalmente sustentável, fonte de fósforo. Por que essas interrogações? Porque como é um trabalho novo, um assunto extremamente novo, nós não temos ainda certeza sobre todas essas questões. Como é feito esse vidro? A síntese desse vidro. Vidros fosfatados e borofosfatados e também existem os silicatados. Qual que é o conceito principal? Materiais vitros solúveis, sintetizados com estrutura de tetraedros de fosfato. E quais são os dois materiais necessários para a construção desse vidro? Dihidrogenofosfato de potássio e dihidrogenofosfato de amônio. Se vocês olharem aqui, a composição química e lembrarem lá das aulas do professor Adilson, vocês vão ver que também são os mesmos elementos lá do MAP. Além do que foi utilizado nesse trabalho, que é a adição de ácido bórico para o vidro ter um caráter bórico. Outra forma também dos vidros são os vidros silicatados, que nós não vamos trabalhar aqui, mas que também aparecem nesse tipo de trabalho e podem ser futuramente pesquisados. O vidro reciclado, tratado a 720 graus, por 2 horas e funciona por contato direto. Então ele vai ter um funcionamento um pouquinho diferente do que eu vou apresentar aqui. E para a síntese desse vidro, nós temos esse processo aqui. A pesagem dos reagentes, você vai fazer uma mistura, deixar no forno entre 300 a 400 graus, fazer um